E o São Paulo tomou uma decisão em relação a seu executivo de futebol. Rui Costa, vale a lembrança, foi demitido na semana passada. E havia um interesse do São Paulo em fechar com Edmilson, ex-jogador do clube, que foi fundador de um clube de futebol, o SCA, e que nesse momento ajuda a seleção brasileira em meio à Copa do Mundo. O Edmilson pediu alguns dias até o fim do Mundial e o São Paulo optou por reforçar o nome de Rafinha, que havia sido contratado algumas semanas atrás como gerente de futebol. É o Rafinha quem vai conduzir o processo de contratações e renovações, além de eventuais saídas. A interpretação no Morumbi do presidente Arrim Assis é de que o ex-lateral, que se aposentou recentemente, já está preparado para atuar, ocupando o cargo que era de Rui Costa. Ele não foi efetivado, mas se deixar boa impressão até o Mundial, São Paulo pode desistir de vez da contratação do Edmilson para transformar o Rafinha em seu homem forte do futebol. Tricolor que segue na busca por reforços, mas tem esbarrado na incapacidade financeira, na falta de dinheiro. Domingos Duarte é uma tentativa, sim, mas o zagueiro português ainda não se aproximou dos valores pedidos ou oferecidos pelo São Paulo. Em relação a Vitor Sá, o único reforço já garantido, atleta que deve ser anunciado ainda nessa semana. Preciso contar que a negociação de empréstimo, da troca em definitivo do Newton, volante do Botafogo, pelo Ferrarese no São Paulo, deve ser concretizada ainda nessa semana. Hora de falar sobre o São Paulo que teve outra oferta recusada, agora do Hoffenheim da Alemanha. O Tricolor fez uma terceira tentativa de empréstimo para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 25 anos de idade, que é apontado dentro do São Paulo como uma espécie de novo Jeromel. São Paulo havia feito 2 propostas de empréstimo que foram recusadas, essa terceira com pagamento em uma compensação financeira pelo empréstimo e também com obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. Hoffenheim pensou mais do que nas 2 primeiras ofertas, mas também decidiu recusá-la. A tendência é que esse acordo só aconteça se o São Paulo topar comprar o jogador. O grande problema é a questão financeira. São Paulo está bem distante das metas estabelecidas pelo fair play financeiro para essa temporada e diante desse cenário, hoje é mais difícil imaginar que o Arthur Chaves possa ser contratado. Negociações com Domingos Duarte também foram retomadas, zagueiro português de 31 anos de idade que ficou livre no mercado depois de sair do Getafe, mas o São Paulo não consegue ultrapassar a barreira de R$1 milhão por mês, remuneração pedida pelo jogador. O único acordo selado e pronto para ser anunciado no São Paulo é do Vitor Sá. O Tricolor só não fez um anúncio da contratação do atacante, que é torcedor do São Paulo, porque ele tem vínculo com o Krasnodar até o fim desse mês. Então, para respeitar o time russo, São Paulo tem adiado esse acordo, mas o Vitor Sá será anunciado a qualquer momento. Mais reforços podem chegar, sim. São Paulo está em busca no mercado, mas falta dinheiro e capacidade de investimento. E o São Paulo, que não tem dinheiro para contratações, está perdendo 2 milhões de euros, que viriam do grupo do Chelsea. Você vai lembrar que, algum tempo atrás, o São Paulo vendeu o lateral Ângelo para o Strasbourg, jogador da base, só 16 anos de idade na oportunidade, hoje com 17. A operação foi fechada em 5 milhões de euros fixos ou 32 milhões de reais. São Paulo também teria direito a mais 2 milhões de euros de bônus, caso o Ângelo fosse utilizado no time principal em pelo menos 2 minutos. Só que o Ângelo nem sequer treinou no time de cima, apesar de toda a dificuldade com a lateral direita do São Paulo. Nem Cédric Soares, nem Mike conseguiram dar conta do recado. É bem verdade que nessa temporada, a partir de um reforço do Mirassol, a coisa deu uma bela melhorada. O Ângelo, que hoje tem 17 anos de idade, vai fazer a pré-temporada com o Strasbourg. Ele viaja nos próximos dias para se juntar ao pessoal do Strasbourg. A negociação em definitivo para o time da França só pode acontecer em outubro, quando ele completa 18 anos de idade. Mas a pedido do Strasbourg, São Paulo acabou por liberar o atleta. A pergunta que eu deixo para vocês é, se o Ângelo já está disponível, pronto, para fazer parte da pré-temporada do Strasbourg na França, por que não foi utilizado pelo São Paulo em momento algum? Por que isso nunca nem foi alvo de debate? E olha que no São Paulo sub-20, apesar de ter 17 anos de idade, o Ângelo fazia enorme sucesso. Foram 17 partidas com 2 gols e 2 assistências, titular absoluto do sub-20. E dessa maneira o São Paulo deixou de faturar 2 milhões de euros, que equivalem a mais de 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Para um clube com enormes dificuldades financeiras, talvez tenha sido um enorme equívoco. Só para completar sobre o Tricolor, São Paulo fez jogo-treino nesse sábado contra o Juventus, time recém-promovido da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e acabou no empate em 2-2.
André Silva e Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tricolor que ainda faz mais um amistoso no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. A última sobre o São Paulo. Dória, que havia deixado o Tricolor após ameaças contra ele e sua família, é novo reforço de um time da segunda divisão na Turquia, a equipe Batman Petrospor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Rodrigo Dourado, volante de 31 anos de idade, revelado no Internacional, foi sugerido ao São Paulo. O nome está sendo analisado pelo técnico Dorival Júnior e também pelo departamento de futebol. Dourado chegaria por empréstimo sem custo até o fim da temporada. A situação dele no América do México ficou bastante pior desde a saída do André Jardine. Técnico brasileiro via no Dourado um cara de confiança. Com a mudança no comando técnico, o André Jardine pediu para sair e foi treinar o Shabab Awali. A tendência é que Dourado tenha menos minutos no segundo semestre. Até por isso, para o América seria interessante vender o atleta, se não existirem propostas em definitivo para negociá-lo por empréstimo. Importante registrar que o Dourado foi revelado no Internacional, chegou a ganhar medalha de ouro olímpica com a seleção na Rio 2016 e desde então tem tentado a sorte no futebol mexicano. Para completar o noticiário tricolor, registrar que Arthur Chaves está cada vez mais difícil, zagueiro que pertence ao Hoffenheim e havia sido, entre aspas, uma descoberta do Rui Costa. O executivo, demitido no último sábado, era o grande entusiasta da ideia e depois das recusas de duas propostas feitas ao Hoffenheim, a negociação deu uma bela esfriada. Sobre o executivo de futebol do São Paulo, o tricolor fez oferta a Edmilson, ex-zagueiro e volante do São Paulo, da seleção, do Barcelona. O problema é que o Edmilson está a serviço da CBF e pediu alguns dias para responder. E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, e eu me refiro a William Gomes, atacante de 20 anos de idade, que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. Na temporada que recém terminou, com o Porto campeão português, o William Gomes disputou 46 jogos com 13 gols e 2 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.